Boa noite, meus queridos. Mais uma vez estamos juntos, reunidos, para falarmos do Evangelho do Mestre Jesus. E que alegria nos dá esses encontros aonde nós podemos conversar a respeito de coisas tão boas que vêm iluminar a nossa consciência, vêm retirar o véu das nossas ilusões para que nós possamos despertar para uma realidade melhor. E assim, vamos hoje conversar sobre perdão e saúde. Mas antes de tudo, vamos pedir permissão a Deus. Vamos orar. Vamos rogar ao Mestre. Vamos rogar a Deus que se apiede de todos nós, que nos proteja, que nos guarde. Que a misericórdia de Deus se estenda sobre a terra, levando consolo a todas as famílias, levando amparo a todos os doentes, levando a sua luz misericordiosa a todos aqueles que estão desencarnando. Senhor Deus, nos abençoa. Fica conosco. Mestre Jesus, ilumina a nossa estrada. Renova a nossa fé e conforta nossas almas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação. Livrai-nos de todo o mal. Fica conosco agora e sempre, Senhor. E assim, que Deus nos abençoe e que Jesus nos auxilie na conversa que nós teremos. Vamos falar hoje de perdão e saúde. Saúde, tudo que nós desejamos, tudo que nós queremos. Saúde, vigor, alegria, predisposição, mente sã, corpo sã. Todos nós buscamos preservar a saúde, não é, meus irmãos? Seja através dos exercícios físicos nas academias, seja através de uma alimentação saudável, seja através de exercícios de meditação, que faz com que nós nos reencontremos. Enfim, vamos buscando caminhos que fisicamente nós nos sintamos bem e em paz com aquilo que o espelho nos mostra. E temos a certeza de que nos dias de hoje, essa preservação do corpo, ela está em alta. Porque o que mais vemos hoje são comentários e receitas de como preservar o corpo, como se alimentar bem, e assim nós vamos seguindo cada vez mais aprimorando o exterior, aprimorando a forma física, a nossa aparência. Isto é errado? Não. Porque nós precisamos cuidar do corpo. E isso nos diz o Evangelho. Precisamos irmos ao médico, precisamos cuidar da nossa saúde, tomar os medicamentos se necessário for, e assim nós vamos cumprindo a nossa parte, desde que todo esse cuidado com o corpo, ele não seja exagerado ao ponto de trazer consequências, porque agindo de forma exagerada, ao invés de trazermos benefícios ao corpo, nós vamos trazer prejuízos. Então, nós precisamos ter esse limite, precisamos ter esse caminho equilibrado para cuidar do nosso corpo. Certo, perfeito. Agora, é preciso também, como nos ensina o Evangelho, cuidar do corpo, é do espírito. Nós precisamos também cuidar de nós, espíritos
que utilizamos este corpo para nos movimentarmos na Terra. Porque este corpo chegará um dia em que nós devolveremos a Deus. Não é assim que Paulo diz? Manifesto é que nada trouxe e nada levarei. Então, o corpo nós não levamos conosco quando desencarnamos. Precisamos cuidar bem dele, porque responderemos também pelo que fizemos com esta máquina que nos é emprestada. Então, precisamos cuidar do espiritual, daquilo que nós levaremos conosco e que será, digamos assim, o resultado da nossa vida na Terra, e será o que nós levamos motivo de sofrimento ou motivo de alegria no plano espiritual. E para que nós possamos viver bem e ter essa saúde também constante no corpo, porque observemos que nós cuidamos do corpo, fazemos tudo o que é possível, mas muitas vezes, por descuidarmos do espiritual, todo o cuidado que nós temos com o físico, muitas vezes ele se perde. E toda a academia, e todo medicamento, e toda a alimentação, muitas vezes não surte efeito quando o espiritual ele está desarmonizado, porque a nossa mente influencia no nosso corpo. Como dissemos, mente sã, corpo sã. Então, meus irmãos, nós convidamos a todos ao perdão. Se quisermos ter saúde, precisaremos perdoar. Precisaremos entender o perdão, compreender as vantagens de perdoar e as desvantagens de fecharmos as portas para ele. Todos nós queremos ser felizes. E é interessante que ninguém também quer desencarnar agora. Mesmo os espíritas que conhecem a vida após a morte, sabe que aqui é o momento efêmero que estamos vivendo, mas nenhum de nós quer desencarnar agora. Mas, no entanto, mesmo não querendo desencarnar, nós vamos procedendo de determinadas maneiras que vamos abreviando o nosso tempo na Terra. Não é interessante isso? Por isso que nós precisamos estudar, por isso nós precisamos conhecer esta doutrina que vai amadurecendo a nossa forma de ver a vida, para que nós possamos valorizar as coisas que merecem valor e que vêm nos trazer um proveito espiritual, para que nós não fechemos os olhos para as nossas necessidades, para a nossa realidade, e não vivamos fugindo deste encontro com a verdade que diz para nós que precisamos modificar a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Então, bendita a doutrina espírita e bendito o Evangelho do Cristo, que vem conversar conosco sobre tudo isso e nos apontar um caminho que nós podemos seguir sem sofrimento. Porque quando compreendemos as coisas, fica bem mais fácil de aplicarmos, porque compreendemos. Então, a necessidade de há muito em nossas vidas de perdoar, para termos saúde e para sermos felizes. Só que antes, parecia que o perdão era uma coisa voltada unicamente para quem tinha uma religião. E ainda assim, muitos de nós abrimos a boca para dizer que perdoa mesmo só Jesus. Quantas vezes nós escutamos até os próprios espíritas dizerem isso? Ah, mas eu não sou Jesus para perdoar. Só que hoje esse perdão ele avançou, essa necessidade de perdão avançou. E hoje ele é estudado pelos médicos. A ciência já trabalha o perdão como cura do corpo. Olha que interessante.
a necessidade de refazermos a nossa caminhada para entender a palavra do Mestre Jesus, quando ele disse para nós: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E nós ainda não conseguimos compreender que misericórdia é essa que nós alcançaremos ao perdoarmos. Nós ainda não conseguimos entender o ganho que nós temos quando exercemos essa virtude, quando nós nos permitimos conceder o perdão. E precisamos também entender a grandeza que é pedir perdão. E precisamos mergulhar nos refolhos da nossa alma. Ah, meus irmãos, como precisamos, para também entender a necessidade do auto-perdão, para que nós possamos sofrer menos. O Evangelho, ele vem para nós no capítulo 10, quando fala de bem-aventurados os misericordiosos, ele nos diz assim, que perdoar aos inimigos é perdoar a si mesmo. Olha só, perdoar os inimigos é perdoar a si mesmo. É reconhecer que nós também erramos. É reconhecer que nós também nos colocamos muitas vezes de maneira equivocada na vida do outro. Que julgamos, que faltamos com a caridade, que faltamos com a luz da compreensão. E muitas vezes, por este comportamento, nós nos apresentamos para o outro como seus adversários. Por isso, perdoar aos inimigos é perdoar a si mesmo. É reconhecer a própria fragilidade. É reconhecer que também precisa de oportunidades para rever a sua caminhada, para recompor os seus atos, os seus pensamentos. E o Evangelho segue, dizendo para nós que perdoar aos amigos, que coisa linda! Perdoar os amigos é dar prova de amizade. Então, meus irmãos, estamos dando prova dessa amizade? Perdoando os nossos amigos? Se somos amigos de verdade, nós perdoamos, porque o amigo, às vezes, ele age de maneira equivocada conosco, porque sabe que ali há a porta da oportunidade, há a porta do perdão, há a porta da reconciliação, há a porta de uma amizade sólida e fiel. Mas, se o amigo se equivoca para conosco e nós simplesmente viramos as costas, nós esquecemos todos os bons momentos vividos, esquecemos quantas vezes o amigo nos socorreu, nos amparou, seja materialmente ou moralmente com as suas palavras, e diante de um ato, tudo se perde. Então nós estamos deixando a desejar, porque quando agimos assim, na verdade, nós nunca fomos amigos. Por isso Jesus nos chama a um repensar. E o Evangelho segue dizendo, perdoar indistintamente é mostrar que se melhora. Como estamos, meus irmãos? Como estamos a nível do perdão? Como está pulsando o nosso coração quando ouvimos a voz daqueles a quem nós dizemos não gostarmos? Como está o nosso físico, o nosso corpo, quando nós rememoramos determinados casos, determinadas situações que nós vivemos ou vivenciamos? Nosso coração bate mais forte? Acelera a adrenalina no corpo?
colocamos todo o nosso físico em distonia? Se isso está acontecendo, nós precisamos parar e pensar. Está faltando perdão, está faltando amor, e faltando amor a si mesmo. Está faltando caridade para consigo, porque quando não perdoo, eu me violento. Quando não perdoo, eu vou de encontro às energias que são deletérias, que são negativas. Me coloco como um imã a atrair negatividades, porque o meu pensamento, ele se descontrola para coisas desagradáveis. E descontrolando esse nosso pensamento para coisas desagradáveis, nós desorganizamos todo o nosso corpo. Por isso ele entra em distonia. Vêm os desarranjos, vêm os problemas de garganta, vêm as dores de cabeça. Isso para falar das coisas mais leves. Quando não ocorre, muitas vezes, um problema cardíaco, um ataque cardíaco. Quando não ocorre, muitas vezes, um AVC. Quando não se desenvolve, muitas vezes, um câncer. Claro que saibamos separar que existem doenças que nós trazemos no nosso corpo perispiritual por conta do reajuste com a lei de causa e efeito. E em determinado momento de nossas vidas, essas doenças, elas se fazem presentes por uma questão de resgate. Mas ainda assim, essas doenças que foram conquistadas por nós no passado, muitas vezes elas podem ser atenuadas pelo nosso comportamento ou fortalecidas também pelo nosso comportamento. Mas muitas dessas doenças também nós desenvolvemos aqui e agora, no presente. Vamos lembrar aí das causas atuais das nossas aflições? São aflições que nós criamos desnecessariamente pelo nosso mau comportamento. E quando falamos em mau comportamento, não estamos nos referindo unicamente à ação propriamente dita, mas estamos nos referindo também a esse mau comportamento mental. Porque nós podemos sentir muitas coisas sem que o mundo conheça. Aí eu volto para aquele trechozinho que eu sempre canto quando falo de perdão, não é? E que diz assim, olha, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. E o nosso corpo, de fato, padece quando nós não sabemos pensar ou reorganizar a nossa vida na Terra. É interessante que no livro A Gênesis tem um trecho que se fala muito da força do pensamento. E lá se diz que quando nós não estamos em paz com alguém, quando nós mentalizamos algo contra uma pessoa, que não fica unicamente no campo do pensamento. Aí a necessidade de começarmos a analisar a responsabilidade dos nossos pensamentos, palavras e atos. Então a Gênesis diz para nós que o nosso pensamento, ele vai ao encontro daquele a quem chamamos de nosso desafeto. E observamos que a leitura diz o seguinte, que nessa hora é como uma tela, como se nós pintássemos um quadro, e quando nós pintamos o quadro, que nós tiramos o que está no nosso pensamento e jogamos para aquela tela. E ele diz que nós plasmamos aquele nosso desejo e emanamos para o outro. E que, a depender da condição espiritual daquela pessoa, se ela estiver na mesma sintonia, ou estiver na sintonia, não muitas vezes da revolta, não pensando em nós, mas na mesma sintonia,
no sentido também das dificuldades de sua própria vida, da sua luta cotidiana. Então, ali, ele pode absorver essas emanações e adoecer. Ele pode absorver essas emanações e desequilibrar também o seu lado emocional e passar a sentir irritabilidade, nervosismo, impaciência. E nós, neste momento, estamos sendo os geradores desse sentimento no outro, dessa situação no outro. E vamos responder por isso. Porque cada vez que nós desarmonizamos alguma coisa na vida de alguém, nós nos tornamos responsáveis e passamos sim a dever a lei de Deus. Essa lei que é toda bondade, que é toda justiça e que pede que nós procedamos de maneira correta uns para com os outros. Olha a importância de saber relevar as falhas dos nossos irmãos. Olha o cuidado que nós precisamos ter com o julgamento. Se nós queremos ter saúde, nós precisamos perdoar. Olha que a ciência diz que tem certos casos onde as pessoas elas precisam fazer uma catarse, elas precisam desabafar, precisam jogar fora coisas que guardaram por anos e anos e que estavam ali emperrando a sua cura, impedindo que o medicamento surtisse o efeito necessário. Por isso a ciência hoje estuda de maneira séria esse perdoar. E vejamos, meus irmãos, que o que a ciência estuda hoje e busca fazer com que os seus pacientes entendam essa necessidade e se transformem através do perdão. Quando hoje, não só o Evangelho do Cristo, mas algumas revistas também voltadas para essa pesquisa, para esse campo de estudo, também convida a criatura humana a rever os seus conceitos, a rever os seus sentimentos, a se harmonizar com o outro e consigo mesmo. Nós vamos observar que o Evangelho do Cristo já vem nos fazendo essa proposta, meu Deus do céu, há mais de 2000 anos. E nós, vejamos, com a idade que estamos hoje, cada um de nós, há quanto tempo conhecemos o Evangelho? E que valor nós estamos dando a essa obra-prima, capaz de transformar a vida do homem na terra? Que valor nós estamos dando? Apesar de fazermos evangelho no lar, apesar de ouvirmos tantas doutrinárias, agora tantas lives. Mas que valor nós estamos dando a essas lições que têm, por fim, nos auxiliar, que têm, por fim, nos retirar dos enganos, das ilusões que nós vamos construindo dia a dia, hora a hora, que vem nos ensinar um caminho para viver melhor, para que não tenhamos que encher o nosso corpo de tantos medicamentos. E aí vem a ciência e descobre, olha, quando você não perdoa, isso mexe com a sua pressão arterial. E você pode ter picos de pressão. Você pode se tornar uma pessoa hipertensa. Olha só, porque não perdoamos. Imaginem quanto mal nós nos fazemos por não compreendermos as propostas que são boas para a nossa vida. Nós precisamos abrir os nossos olhos, mas abrir para o entendimento. Agora nós temos o conhecimento do Evangelho e há um trecho que diz, né? Eu era cego, agora eu vejo. Nós estamos vendo. Precisamos entender e absorver esses ensinamentos.
Quando Jesus disse para nós na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, em sua hora derradeira, vem para nós dizer que precisamos proceder da mesma forma com aqueles que nos ferem, com aqueles que nos magoam. Eles não sabem o que fazem. Muitas vezes se deixam levar pelo orgulho, pela vaidade, e precisam descarregar em alguém. Outras tantas vezes estão ali com dilemas, em crises existenciais, estão vivendo momentos de ansiedade e precisam, de alguma sorte, descarregar também. E às vezes a forma de descarregar é agressiva, é ferindo o outro. E se nós já sabemos dessas possibilidades, por que vamos acolher? Dizem que presente a gente só aceita se quiser e só abre também se quiser. Quando um presente não é bom, vai abrir para quê? Vai abrir para quê? Nós podemos refazer a estrada, refazer o caminho, analisando por que aquela criatura está agindo daquela maneira, por que esta provocação, por que esta agressividade. E às vezes nós até desarmamos quando não entramos na mesma frequência e perguntamos o que é que está acontecendo. Como é que você passou o dia? Você está bem? Outras tantas vezes apenas silenciando. Mas nós vamos esquecendo os conselhos que o Evangelho nos traz e vamos entrando também na mesma sintonia. E aí nasce o conflito. E aí nascem os desentendimentos, que redundam muitas vezes em inimizades para toda uma encarnação. Mas não esqueçamos que se quebrarmos uma linha de entendimento aqui hoje, nós vamos precisar reatá-la amanhã, seja onde for. Por isso que o Mestre Jesus vem para nós e diz: reconcilia-te enquanto estás a caminho. É necessário, caríssimos, é necessário que busquemos essa harmonia, que busquemos esse caminho do perdão enquanto estamos aqui. É tudo tão breve, é tudo tão efêmero. Mas esse tão breve, a depender da nossa postura, pode se tornar eterno, porque nós podemos nos acorrentar a alguém por muito tempo e permanecermos acorrentados para muitas existências, quando às vezes um silêncio resolveria a questão, quando às vezes um eu te perdoo resolveria a questão, quando às vezes um me desculpa resolveria a questão. E nós vamos, dentro desse amor próprio exacerbado, querendo sempre ser o dono da razão e consertando os feitos do outro. Mas nós precisamos deixar que as criaturas sigam, porque uma canção já diz que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Para que nós vamos querer ser juízes em causas alheias, quando estamos vivendo num mundo que está gritando por paz, que está gritando por diálogos, que está gritando por entendimento e compreensão? Perdoar é preciso. Nós estamos vendo que hoje, mesmo em meio à pandemia, as pessoas estão entrando em atritos. Famílias estão se desentendendo, criando problemas dentro do lar, esquecendo dessa brevidade que está aí hoje. Nós podemos sair e contrair um vírus, e contraindo esse vírus nós podemos resistir a ele ou não resistir. E se o outro não resistir e nós estivermos em atrito, será que vale a pena? Como ficará a nossa consciência? E às vezes são atritos por coisas tão miúdas,
por ponto de vista, porque queremos uma coisa de um jeito e o outro quer do outro. Nós precisamos ter saúde, nós precisamos ter paz, porque a atitude de hoje, ela pode trazer um problema grave amanhã. Esse desamor, essa falta de perdão, pode comprometer muito a nossa vida na Terra. E quantos momentos de perdão Jesus ofertou no seu Evangelho para nos ensinar, meus irmãos? E nós ficamos como crianças teimosas, batendo o pé. E ainda dizendo, eu não perdoo. Ou então, eu não sou Jesus, perdoar só para Jesus. Ou então nos escudamos dizendo, eu perdoo, mas não quero que fulano passe perto de mim. Eu já perdoei, mas não quero nem ver. Será que é assim que deve funcionar o perdão? Será que é assim? O Evangelho diz para nós que precisamos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, reconhecendo a nossa pequenez, nós percebemos que nós erramos constantemente. Quem de nós, caríssimos, não se equivocou nessa estrada até chegar aonde nós estamos? Quem de nós não cometeu um equívoco e não teve a coragem de dizer eu errei? E com o outro não é a mesma coisa? É. O perdão é o caminho da saúde, não só individualmente, mas é o caminho para a saúde do planeta. Porque quem perdoa ama. A nossa reencarnação, o estarmos aqui hoje, é a presença fortíssima do perdão de Deus para conosco. E nós vamos ficar guerreando por quê? Perdendo tempo, gastando as nossas forças, porque vamos alimentando esse ressentimento, como Joana bem diz, né? Esta mágoa, que vão fazendo com que nós passemos a implodir por dentro. Por isso as doenças nascem. Cada hora que lembramos, cada hora que pensamos, o coração bate mais forte. E pensem, recebemos um corpo perfeito e nos tornamos algozes de nós mesmos. Olha quanta infantilidade da nossa parte. Como agimos irrefletidamente. E Jesus vem nos chamando mais uma vez. Perdoa, filho meu. Perdoa. Tira esta corrente dos teus pés, para que possas andar livremente. E perdoar não significa esquecer. Perdoar significa transformar. E a lembrança, ela deve permanecer como um aprendizado, como um exemplo. Porque nós vemos que muitos espíritos que caminharam e progrediram porque perdoaram, eles narram as suas histórias para que nós possamos aprender com eles. Aí nós vamos encontrar Pedro. Pedro era um discípulo rude. Era um discípulo que tinha uma dificuldade incrível para perdoar. Pedro foi aquele discípulo que no impulso, ele arrancou a orelha do soldado e teve que ouvir de Jesus, Pedro, embainha a tua espada, porque quem pela espada faz perecer, pela espada perecerá. Pedro, que muitas vezes, nas narrativas de Amélia Rodrigues,
indagava do mestre: mas Senhor, como perdoar? Se alguém fala mal de mim, se alguém joga o meu nome na lama, se alguém invade a minha casa e me distrata, como perdoar? E Jesus dizia: perdoa, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, porque o perdão engrandece. Aquele que perdoa se torna mais nobre. E Pedro, na sua caminhada, parou para repensar. E Pedro passou a perdoar. Da mesma forma que Jesus perdoou Pedro no momento da negação, porque ele sabia quem era Pedro e do que ele era capaz. Por isso ele disse: Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu edificarei o meu templo. E assim foi. E Pedro ajustou-se a essa reforma do ser. E Pedro entendeu o valor e a grandeza do perdão, como nós precisamos compreender nos dias de hoje, para sermos felizes, para termos saúde, para auxiliarmos os nossos irmãos em dores. Porque até para ajudar, meus irmãos, nós precisamos aprender a perdoar. Porque senão a caridade, ela não se efetiva. Porque nós começaremos a fazer a caridade e quando o irmão não retribuir, e quando o irmão cometer um equívoco, nós vamos dizer: não perdoo, não ajudo mais. Aí, fiz a caridade, cadê que reconheceu? Eu não ajudo mais. E aí nós temos aquela postura do não perdão. Ajudei e fulano não se ajuda. Ajudei e ele nem fez nada por ele mesmo. E nós vamos começando a cobrar do outro aquela ajuda, aquela caridade, porque não aprendemos a perdoar o outro. E nesse perdão, não é simplesmente eu te perdoo, mas o perdão ele abre para o entendimento de que aquela criatura, ela só possuía aquilo, ela só poderia se comportar por hora daquela maneira, ela só tinha aquilo para dar. E nós, a obrigação de auxiliar e entender e repetir a lição para que ela se liberte dela mesma. Então Pedro, ele conseguiu entender isso. E entendeu de tal forma que lá um dia, na casa do caminho, quem adentra? Adentra aquele homem que um dia apedrejou Estevão. Estevão era irmão de Pedro. E quem quiser conhecer melhor a história, pode, nesse período de pandemia, ler Paulo e Estevão, que é um livro maravilhoso e que conta a história de Estevão. Mas, voltando, adentra a casa do caminho este homem que apedrejou Estevão até a morte, e Estevão que era irmão de Pedro. E este homem se joga aos pés de Pedro e diz: ajuda-me. Peguei lepra e perdi tudo. Perdi a família, os amigos, os familiares. Ninguém mais me quer por perto. Mas me disseram que se viesse aqui e implorasse misericórdia, que tu poderias me ajudar. Socorre-me, por favor. E ali Pedro olha para aquele homem e vê nos olhos. Pedro reconheceu pelos olhos o mesmo olhar do homem que um dia apedrejara seu irmão. E Pedro se enche de misericórdia. E ao encher-se de misericórdia, Estevão aparece para Pedro. E intui Pedro a auxiliar aquele homem. Olha que momento lindo a história nos apresenta. Estevão, que tinha saído do corpo pelas pedradas daquele homem. Pedro, que devolveu o seu irmão para o mundo espiritual
também pelas pedradas daquele homem, uniram-se para socorrê-lo na hora de dor. E assim Estevão se põe atrás de Pedro e Pedro faz a imposição das mãos, o que hoje nós chamamos de passe e que já acontece há tanto tempo na história da humanidade. Então Pedro impõe as mãos sobre aquele homem que se estertora ao solo, se debate. E ali naquele momento o magnetismo, juntamente com os fluidos de Estevão, é feita a cura. E aquele homem começa a ter o seu corpo, que antes chagado, voltando ao normal. E Pedro pega aquele homem e coloca-o numa enxerga, que é uma cama daquela época antiga, né, feita de palha. E ali coloca aquele homem para que ele pudesse adormecer e se recuperar e se transformar, entendendo o valor do perdão. Porque a partir daquele momento, aquele homem também modificou a sua vida e passou a seguir de maneira diferente, ajudando àqueles que necessitavam. Então nós observamos que o perdão, quando ele é exercido, ele propicia a oportunidade àqueles que erram, para que eles possam se reerguer e refazer a sua estrada. Não é assim conosco? Nós não estamos tendo oportunidades através da reencarnação, nós que erramos, a partir do momento em que recebemos o perdão maior, não só de Deus, mas recebemos o perdão também dos engenheiros da reencarnação, daqueles que intercederam por nós para que nós tivéssemos uma oportunidade de estar na Terra hoje. E nós precisamos reconhecer com valor tudo isso. E precisamos fazer a nossa parte. Precisamos deixar de estar alimentando coisas miúdas dentro de nós, paralisando esta mágoa, como sempre digo, mágoa, uma má água, uma água parada. O que acontece com uma água parada, meus irmãos? Ela apodrece, ela se estraga. Em determinadas situações, um vaso com uma água parada por muito tempo causa limo naquele lugar, naquele vaso. E olhemos com verdade e com olhos bem abertos. É o que acontece conosco por dentro. Este ressentimento, esta mágoa parada, muitas vezes alimentada, porque nós fugimos da nossa própria verdade. Nós não encaramos de frente os nossos sentimentos e vamos cobrindo. Esse sentimento que Joana de Ângeles diz que nós precisamos, né, não só conhecer o nosso mal, mas conhecê-los, desalojá-los, combatê-los e vencê-los. Nós fugimos e vamos jogando, né, um pano em cima e vamos dizendo, eu não tenho ressentimento. Mágoa? Não, eu não tenho. E vamos nos escondendo de nós mesmos. E ela diz, é preciso enfrentamento. Assuma. Eu realmente me magoei? Eu me ressenti? Eu me aborreci. Assuma. É assim que se começa a fazer um trabalho de libertação. E depois de assumir, dizer, mas eu não posso guardar este sentimento comigo. Eu não posso me aborrecer tanto assim. Preciso fazer algo em prol da minha saúde. Há um trecho no Evangelho, uma passagem do Evangelho, que diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Olha só, não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Joana de Ângeles diz que
nos aborrecermos, é natural, porque somos espíritos em aprendizado. Então é natural que alguma coisa aconteça e nós recebamos o impacto. Mas ela diz que é necessário e urgente o processo de transformação. Que nós modifiquemos o sentimento. E modificar o sentimento significa olhar para o acontecimento de uma forma diferente, olhar para o outro com um olhar da compaixão, com um olhar da misericórdia. E essa semana li algo muito belo no Evangelho, um trecho tão pequeno que diz assim, que a misericórdia, ela é irmã do poder. Olha que coisa mais linda. A misericórdia, ela é irmã do poder. Aquele que é misericordioso é poderoso. Poderoso porque ama. E quem é poderoso porque ama, tem em si uma fé inabalável. E quem tem uma fé inabalável é capaz de orar e fazer como diz o Evangelho, tremer o lugar onde está, ou seja, ser escutado, ser socorrido, ser amparado pela espiritualidade. Olha que maravilha, olha o quanto nós precisamos aprender. Enquanto que o sentimento negativo nos apequena, nos transforma em seres mesquinhos, amargos, queixosos, doentes, sem esperança. É isso que nós queremos ser? Não. Então nós precisamos combater, meus irmãos, a cultura de ódio que está aí no nosso planeta. Muito se pedirá a quem muito foi dado. E nós recebemos muito. Recebemos os ensinamentos do Cristo nos dizendo, perdoa, perdoa para ser feliz. E ele exemplificou que nós devemos perdoar não só a quem nos faz algo, mas também as situações alheias, que muitas vezes nós nos arvoramos como julgadores. E aí nós vamos encontrar Jesus na praça, e vamos encontrar a mulher adúltera, que foi levada até ele para que ele se expusesse, para que ele tecesse um julgamento, para que ele condenasse, para que ele não perdoasse aquele ato. E, no entanto, ele disse o quê? E aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Isso fala em nossas consciências, não fala, meus irmãos? Vamos lá. Será que nós podemos continuar atirando as nossas pedras mentais nos outros? Porque hoje as pedras mudaram, não é? Hoje não são pedras, literalmente, no sentido próprio. Hoje nós temos uma rede social, onde nós apedrejamos os outros. Espíritas, cuidado com isso. E nós vamos tecendo comentários, e vamos emitindo opiniões, e nós vamos apedrejando vidas. Observemos, prestem atenção ou prestemos atenção no sinal de alerta. E Jesus disse, atirai a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Como se na acústica da nossa mente nós pudéssemos ouvir hoje, que atire a primeira pedra virtual, aquele que estiver sem pecado. E as pedras, elas foram soltando. Elas foram caindo uma a uma. E Jesus diz àquela mulher, mulher, onde estão os que te condenaram? Senhor, se foram todos, então eu também não te condeno. Vai, e não peques mais. Olha que lição, que ensino de perdão para nós, que temos o péssimo hábito de falarmos de tudo, de julgarmos tudo, de condenarmos tudo, de não perdoarmos nada. Olha que lição maravilhosa. Ele diz, cuida da tua vida. Segue em paz.
Deixa cada um segundo as suas obras. É o que ele disse para aquela multidão. Imaginem quantas lições grandiosas o Evangelho nos traz, meus irmãos. Jesus que perdoou Zaqueu, Jesus que deu uma oportunidade a Maria de Madalena, perdão indistintamente. Jesus que perdoou Judas. Todas essas lições falando para nós de que precisamos sim, nos dias de hoje, perdoar, fazer a nossa parte. Se queremos ter saúde, se queremos ver o nosso planeta curado, nós precisamos perdoar. Porque quem perdoa, ama. Quem ama, se liberta e tem saúde plena. Que Jesus nos abençoe, que o manto da Virgem Santíssima nos envolva e que nós saibamos, de agora por diante, caminhar sob a luz do perdão. Paz em todos os corações.